Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito bom dia, prezados amigos internautas. É com muita alegria que neste momento nós estamos de volta, nesta segunda-feira, para mais uma apresentação de um programa espírita. Esse programa é chamado Pelos Caminhos da Evolução. Ele vai até vocês através do canal Web Rádio Estação da Luz, levando o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento dessa grande proposta que o capítulo 5 do livro A Gênese, livro esse de Allan Kardec, que nos traz alguns breves ensinamentos sobre os antigos e modernos sistemas do mundo. Estamos aí trabalhando com vocês esse capítulo fundamental e estamos comentando com vocês a respeito de uma ideia que eu considero muito mal colocada dentro do movimento espírita e que eu enquadro essa ideia no antigos sistemas do mundo. Porque nos modernos sistemas do mundo eu a vejo diferente. A gente ouve muito falar da transição planetária no movimento espírita. Eu acho que existe um certo equívoco, sabe? Na hora de você nomear as coisas, parece que não está tendo uma definição exata daquilo que se pretende passar. Por quê? Nós falamos para vocês aqui do que significa transição planetária, certo? Quando nós colocamos aqui que a transição planetária é justamente aqueles períodos com aquelas respectivas eras de que o planeta Terra já atravessou. O planeta Terra, eu não estou falando dos seres, estou falando do planeta, da casa onde nós moramos. Nós tivemos a primeira era, chamada Era Arqueozoica, o período arcaico. Tivemos a segunda era, a chamada Era Paleozoica, que é o período primário. Tivemos também a Era Mesozoica, tá? Que aí já vai partindo para um período secundário. E aí a quarta era, que é o período Cenozoico,
que é do terciário para o quaternário, e tivemos aí a quinta era. Então, eu considero essas eras, esses períodos em que o planeta Terra já atravessou, já está atravessando, e entrará numa nova era, certo? Para mim, na minha interpretação, são as transformações físicas, as transformações químicas, as transformações biológicas, que operacionalizou no planeta, na questão mineral, vegetal e animal irracional. Eu vejo transição planetária dessa forma. Agora, as pessoas estão achando que transição planetária, na verdade, é o que está acontecendo com a humanidade. Viu? Porque nós falamos aqui, explicamos para vocês em outras aulas, de que o planeta já atravessou essas eras com seus respectivos períodos. 5, certo? Isto a gente percebe que vai dar muito a associar com a ideia dos 6 dias da criação, segundo Moisés. Já fizemos aqui a interpretação disso aí, né? Moisés coloca que a Terra passou por 6 períodos distintos, que nós demonstramos. E que, de acordo com a ciência oficial, nós interpretamos como sendo que essas eras com seus respectivos períodos. Como a gente não havia falado ainda da sexta era, que Moisés falou de 6 eras, 6 fases da criação, segundo ele, e que no 7º dia Deus descansou. Uma coisa que eu acho muito absurda, né? O Criador cansar e no 7º dia ter que descansar, né? São questões que não me cabe aqui agora fazer nenhuma forma de crítica. A sexta era, para complementar o raciocínio da transição planetária, eu considero a chamada Era de Aquários. A Era de Aquários é o período em que o planeta Terra está agora passando, saindo, certo, da Era de Peixes, entrando na Era de Aquários. O que é esta Era de Aquários? Nós sabemos que o nosso planeta Terra ele tem alguns movimentos cíclicos. Pra vocês terem uma ideia, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo a 467 metros por segundo. Mas ela viaja em torno do Sol durante 365 dias do ano, numa velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Tá? E esse sistema solar, dentro de um outro plano, chamado plano astral do sistema solar, ele tem um movimento também cíclico, que a cada 2.150 anos, o planeta fica sujeito à atração gravitacional de uma casa zodiacal. Nós temos 12 casas. Então, a cada 2.150 anos, o planeta Terra fica sujeito a uma constelação. Estamos atualmente sob a influência da constelação de Peixes. Mas agora, saindo da constelação de Peixes e adentrando a constelação de Aquários. Eu considero esta era a Era de Aquários, o 6º, de acordo com o que nós estudamos nos 6 dias da criação de Moisés. São eras. E essa era ela é marcada por um período que eu considero o período espiritual. Certo? Agora é o momento em que todos nós já não estamos mais vivendo um tempo de mudanças. Não. Nós estamos vivendo agora numa mudança de tempos. É um novo tempo. É uma nova era. É um novo paradigma que está sobre o quê? A nossa expectativa. Então, agora, o que nós fazíamos ontem não se faz hoje mais. Porque essa nova proposta
de que está batendo em nossas portas, desse período espiritual, é um período da ascensão. A ascensão da humanidade, que vive no orbe Terra, no planeta Terra, que passou por 5 e agora a sexta era. E esse respectivo período, agora, já é um período subjetivo, já é puramente humano, já é os moradores que estarão fazendo essa grande mudança, esse grande paradigma, viu? E esta é que nós chamamos da ascensão espiritual. Agora, a transição espiritual, que difere da transformação físico-química do planeta, físico-químico biológico, né? Uma vez que o planeta se transforma nos seus elementos físicos e corporais. Eu mostrei isso aqui dentro do livro A Gênese. E a humanidade que nele vive progridem pelo desenvolvimento intelecto moral, que constitui o que nós chamamos de evolução. Viu agora? É o que nós estamos chamando de evolução. Agora, é diferente. Agora a gente chama de transição humano-espiritual. O planeta transforma fisicamente, quimicamente, biologicamente, independente de mim e de vocês. Viu? Porque existe um determinismo divino, fazendo com que tudo se transforma em um universo. Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O Amadeu Avogadro, que foi um grande cientista do passado, demonstrou pela lei da física relativista e depois a quântica, de que no universo existe o princípio da lei de conservação de energia e massa. Que ao mesmo instante que a massa contém energia, essa energia contém massa, vice-versa. Então, a questão que acontece é uma transformação de níveis. E o que nós estamos vivenciando é uma transformação química, física e biológica do planeta. Concomitantemente, os seres que nele vivem, que somos nós, os humanos, certo? E somos sujeitos, somos espíritos, somos almas, estamos passando por uma transição humano-espiritual. Estamos deixando aí, certo? A questão de mundo. Eu fui buscar no capítulo 3, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação dos mundos. Como vocês podem ver no desenho aqui, nós temos o mundo primitivo, em que a Terra já passou por esse período, a humanidade que nela viviam. Adentramos para um mundo de expiação, com a chegada dos capelinos aqui na Terra. A Terra deixou de ser um mundo primitivo, humanamente, e passou a ser um mundo de expiação e provas, humanamente. E agora, esse mundo, humanamente, de expiação e provas, está transitando para um mundo regenerador. Certo? Que é um mundo onde todos nós temos a possibilidade de regenerarmos-nos, de recuperarmos o tempo perdido e fazermos uma ascensão espiritual. Certo? Então, nós estamos nessa fase. E aí, depois do mundo regenerador, a gente adentra ao mundo feliz. E o mundo feliz, o mundo celeste. Então, essas 5 classificações aqui, que nós estamos vendo no capítulo 3, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu interpreto como sendo a transição humano-espiritual. Porque mundo não é o planeta. Mundo é a condição nossa. Somos nós, os espíritos, que formamos um mundo. Porque a palavra mundo é subjetiva, ela se refere ao sujeito e não ao planeta. Viu? Então, o mundo, quem o forma ele, somos nós, os espíritos, as almas. Então, quando eu falo mundo, eu estou falando de nós e não do planeta. O planeta é o orbe, é a casa, é a parte geométrica, dimensionalmente falando. O mundo
ele é algo subjetivo, certo? Ele é aquilo que realmente é essencial, que são todos nós, os espíritos, as almas. Então, o que está operacionalizando agora, nessa era que nós chamamos período espiritual, da sexta era do planeta, e o período ascensional de todos nós, eu chamo de transição humano-espiritual, porque somos nós que estamos deixando a condição de expiação e provas e optando por uma condição de regeneração, de recuperar o tempo perdido, mudar as atitudes, os pensamentos, as palavras, as ações, e fazermos aqui da Terra uma morada de um mundo regenerador, de espíritos regenerados, recuperados, certo? E que vão passar por esse estágio temporário também, certo? Porque o mundo regenerador é um período espiritual pelo qual nós experimentamos de refazimento das forças, certo? De podermos reparar e de podermos o quê? Regenerarmos-nos, certo? Da condição de expiação e provas à condição de ditoso. Então, no mundo regenerador, nós não teremos mais os processos expiatórios, embora o processo provacional continuará. Está lá no item 3, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo regenerador, a gente não vai ter o processo expiatório, mas o provacional vai poder continuar. Estaremos sujeitos a quedas e fracassos, se nós não soubermos nos dar o controle da vida de retidão. Isso, mantemos a nossa ascensão espiritual. Então, transição humana espiritual é isso que nós temos que dizer para vocês. E, neste caso, podemos dizer que é na escala dos mundos, predito no 3º capítulo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, já no item 8, já passamos pelo período muito primitivo. Agora estamos vivendo um período do mundo de expiação e provas que transita para um mundo regenerador. Então, somos nós, os espíritos, as almas, é que está transitando, é que está mudando as atitudes, os pensamentos, as palavras, as ações. É o homem novo, no dizer de Paulo de Tarso. Despir o homem velho que jaz em nós e vestimos o traje do homem novo, que está às portas. Esse momento de nós fazermos essa grande transição, que é muito pessoal e muito individual, esse sine qua non. Coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês eu posso. Aí, ó. Mundo primitivo, tá? Em que a Terra já foi ocupada por uma lava de espíritos primitivos. Muitos puderam aqui iniciar a sua trajetória evolutiva na condição de espíritos. Tá? Quem quiser entender isso, vai lá na pergunta 607, A e B, do Livro dos Espíritos. Viu? Estado de transições dos mundos no planeta Terra. Então, eu estou falando de nós, os espíritos. Aqui, nessa condição de mundo primitivo, nós já vivemos a predominância da força física. Certo? Quem quiser estudar isso melhor, entender, vai buscar no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. O título é Aristocracias. O título é esse, para você entender que nesse período do mundo primitivo, o que predominava era a força bruta, a força física, em que os anciões, certo? O mais velho da tribo é que mandava, que coordenava e que dirigia a tribo. Mas passou a observar que durante as guerras, o mais velho não tinha força bruta para ir para a guerra. Ele já estava velho, cansado, doente,
mas ele era o quê? O chefe da tribo. Passou a observar, então, que não valeria muito ele ser como sendo o poder está nas mãos dele, porque não tinha força física mais. Aí ele passou da fase aristocrática, certo? Do poder dos melhores, que quer dizer aristocracia, do ancião, foi para o jovem, o mais forte, a força bruta. Então, aí é um período em que a força bruta predominava. E quem ia para a guerra era o mais novo, o mais forte, porque tinha força para poder lutar, combater. E o mais velho ficava. Então, a gente pode perceber que nessa fase nós vivemos um longo período. Basta estudarmos na antropologia as fases, né, do surgimento do homem, desde o Ramapiteco, o Australopithecus africano, robusto, o homem habilis, isso, o homem sapiens moderno. A gente vai poder perceber o surgimento do homem de Neandertal, de Cro-Magnon, o homem de Java, né? Heinsberg, lá na Alemanha, onde surgiu o homem de Neandertal. Muito interessante esse período. Então, assim, essa fase do mundo primitivo nós já passamos. Os caperinos, quando aqui chegaram, eles encontraram um mundo primitivo, vivendo no planeta Terra. Os espíritos aqui eram espíritos primitivos. E os caperinos chegaram, adentraram em corpos humanos ainda muito macacoides. No dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, não são palavras minhas. Os caperinos chegaram aqui e encarnaram em corpos de criaturas bastante macacoides, viu? Já, como se diz, já era uma fase muito primitiva. E isso também foi, no transcorrer dos tempos, mudou. E os capelinos vieram em processo expiatório, lá de Capela. Eles não vieram aqui em missão, não. Vieram em processo expiatório. Porque lá em Capela, o sistema de Capela, havia um mundo, num planeta lá, que eu não sei o nome dele. Capela é uma estrela de primeira grandeza. E lá havia um sistema solar, e lá um planeta. Os seres estavam passando de uma fase de expiação e provas para uma fase de regeneração, como está a Terra agora. A humanidade passando essa transição. E aí o planeta não pôde suportar mais. Houve um exílio, certo? Uma imigração desses espíritos rebeldes, endurecidos, recalcitrantes, certo? Para um mundo que é a condição deles, condição primitiva ainda. Vieram estar na Terra, e o Cristo os recebeu de braços abertos. E vieram em processo expiatório, provacional. E esse estágio, então, foi uma transição muito lenta. Do mundo primitivo aqui, espíritos capelinos começaram a inauguração de um processo de expiação e provas. Estamos até hoje vivendo esse período, certo? E aí, nós entramos, então, nessa condição de expiação e provas, vivendo até hoje, certo? Aonde nós estamos realmente expiando nossas faltas do passado, nos credibilizando para o futuro pelas provas. Porque toda expiação, necessariamente, é uma prova. Mas nem todas as provas é uma expiação. Porque no mundo regenerador, a gente continua com as provas, embora nós não temos mais a expiação. Viu? Então, por isso que a classificação dos mundos deve obedecer à ordem expiação e prova. E provas, plural. Expiação no singular. Que expiação é a classificação do mundo pelo qual nós passamos pelas provações expiatórias e as provações pela reparação, que é o nosso crescimento espiritual. Então, estamos aí nessa grande transição agora.
nesse novo paradigma, o New Age, a nova era, uma grande mudança. Está aí. Ó. É a regeneração que se opera. É da humanidade, certo? É dos seres que ali vivem. Viu agora? Não é dos seres que estão arraigados aqui, né? Muitos serão emigrados, como eu já falei aqui semana passada, da separação do joio do trigo. O joio está sendo retirado paulatinamente, ele está sendo arrancado e atirado em feixes, em mós, certo? A mundos primitivos, ou talvez da mesma condição espiritual, quanto é o da Terra no momento, expiação e provas. Porque muitos espíritos que aqui vivem na condição de mundo de expiação e prova, muitos espíritos estão vivendo a condição de mundo primitivo ainda. Não avançaram nada. São tão primitivos que matam as pessoas, degolam as pessoas, trucidam as pessoas, cortam em pedaços e ainda queimam. Tamanha barbárie, tamanha atrocidades que cometem. Isso é condição de predominância da força bruta. Não tem força moral ainda, certo? Não tem juízo de valores. Essa condição é dos espíritos que aqui ainda vivem. Serão emigrados a mundos equivalentes, equitativos. Quer dizer, mundos de expiação e provas. Mundos primitivos. Porque é a condição pelo qual ainda vivem. Muitos que já estão vivendo esse período de regeneração, certo? Alguns poderão até permanecer aqui de forma temporária, né? Aguardando essa grande transição. Outros poderão ser também transitados para mundos de regeneração, como diz no capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nessa grande abóbada celeste, seja ela vista durante o dia, toda azulada, seja ela à noite, escura, mas com as estrelas brilhando, lá, entre aqueles mundos, entre aquelas estrelas, existem mundos, mundos que cintilam, mundos que brilham, mundos que irradiam, regeneradores, mundos ditosos. E aí a gente passa a perceber de que essa promessa de Jesus, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas é verdade. Lá existem mundos que cintilam na abóbada celeste. Seja à noite, seja durante o dia, lá tem mundos. Mundos que aguardam, mundos que abrigam criaturas regeneradas, que certamente caminharão propagando a condição ditoso de felicidade, aonde não mais experimentam as dores, os sofrimentos que experimentam no mundo primitivo, no mundo de expiação e provas, certo? Então, a gente passa a perceber essas transições que se operam de forma que a gente não nota. Então, a transição que está se operando agora é esta, em de que nós estamos nessa condição de expiação e provas, estamos transitando para um mundo de regeneração. Somos nós que estamos em transição. Não é o planeta. Meus amigos, preste bem atenção quando falam, quando colocam, quando quer falar de alguma coisa, preste atenção naquilo que fala. Raciocina um pouco antes de sair por aí falando abobrinhas, sem uma ordem, sem uma concordância verbal, nominal, sem uma racionalidade,
somos nós que estamos saindo da condição de expiação e provas a uma condição de regeneração. Estamos recuperando a nossa condição expiatória, mas ainda sujeita às provas. Podemos fracassar? Podemos. Na condição de regeneração, nós o quê? Permanecendo na condição de expiação, porque muitos de nós achará que foi, que transitou e não transitou para a regeneração. Muitos de nós pode estar equivocado, achando que transformou e não transformou. Porque a nossa soberba, o nosso orgulho, sempre nos faz avançar no progresso, mas não nos faz avançar na evolução. Viu? Quantos de nós que acreditam estar melhor, mas não melhorou em nada? É o mesmo de ontem, com as mesmas tendências, com as mesmas mazelas, com os mesmos vícios. Simplesmente ficou rico, ganhou muito dinheiro, tem posição de status cultural, político, social, econômico, e acha que melhorou. Não melhorou nada. Melhorou socialmente, politicamente, economicamente. Tem muita gente que fica rico, fica bobo. Acha que se torna poderoso, porque o dinheiro nos fascina, certo? O dinheiro nas mãos de pessoas que não sabem coordenar ou dirigir corretamente, ele nos leva à nossa própria perdição espiritual. Porque ele é sedutor, nos seduz, nos corrompe, nos faz perder realmente o brilho. Eu não estou falando brilho, não. É brilho mesmo, é isso aqui, ó. Certo? E muitas das vezes a gente comete coisas achando que tem o dinheiro, tem o poder. Então, muitos de nós acham que fez uma transição para um mundo de regeneração. Não fez, não. Permanece o mesmo homem velho. Não vestiu o traje do homem novo, nos dizer de Paulo de Tarso aos Coríntios 2. Não, não. Agora, muitos realmente transitam, porque regeneram. Regeneram. E a regeneração é um período de refazimento das forças, das perdas físicas, das perdas psíquicas, as perdas morais, as perdas intelectivas, as perdas espirituais. É como se fosse assim, um estágio de refrescagem, no dizer comum. A gente dá tempo para a gente, para nos predispormos à mudança decisiva. Então, isso é pessoal, isso é individual, isso não é coletivo, não tem varinha de condão, certo? No capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, espiritualidade fez uma analogia que eu considero de suma importância. Ela fala assim, que dois espíritos podem estar caminhando lado a lado, de braços dados. Enquanto um experimenta, certo, a felicidade, a luz, o outro experimenta a tormenta, a penumbra, a escuridão, as dores. Viram? A questão é, fisicamente, não. A questão é comportamentalmente falando. A questão é puramente regra de bem proceder, a moral. É a moral que define a nossa ascensão espiritual. Isso é progresso intelectual, todo nós fazemos. Agora, o progresso moral, que é a prática do amor, que é justamente a vivência das leis divinas, esse nem todos nós estamos conseguindo vivenciar. Então, a evolução, que é a hipotenusa, certo? Não estamos fazendo. Nós estamos demorando demais no progresso científico, tecnológico, do conforto,
do bem-prazer material, mas não estamos investindo no próprio, no espírito. E aí vem esse estágio agora, em que a Terra vai ser ocupada por espíritos que vivem a regeneração. Então, essa classificação que dará um mundo regenerador, onde os seres que ali vivem estão em completa regeneração, despindo do homem velho e vestindo o traje do homem novo. Vai ser muito bom. Como diz Jesus, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, porque esses verão a Deus, esses herdarão a terra. Então, a terra será possuída por essas criaturas que se predispuseram a mudar de atitude, pensamento, de palavras e ações. Então, está aí, ó. Do mundo primitivo que muitos de nós, talvez, aqui não iniciou. Talvez iniciou em outro orbe. E veio para cá, que nesse mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falou que muitos de nós que estamos na Terra hoje são os espíritos exóticos. Exótico quer dizer estrangeiros. Estrangeiro quer dizer viemos de outro orbe, de outros mundos, provavelmente um mundo primitivo, em outro orbe, em outro planeta, e que veio para a Terra nesse momento em que a Terra estava em transição de mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. Então, atravessamos esse período, entramos na expiação e provas, agora fazendo a transição para um mundo de regeneração. Então, está aí. Vocês estão vendo aí, a fome impera, a miséria, a dor, o sofrimento, as guerras maculam a humanidade. Transitando para um mundo de recuperação, de refazimento das forças, certo? De podermos trabalhar e nos predispormos a uma mudança de atitude, de vivermos um paradigma diferente do precedente, viu? Caminharmos para um mundo ditoso, de felicidade. Aqui, a gente não vai experimentar sofrimento, dores, as doenças, não. Aqui nós não teremos aquelas desigualdades sociais, onde o mais forte está esmagando o mais fraco, onde o caboclo vira político, ele acha que pode mandar e comandar, onde ele pode fazer e desfazer, onde o caboclo sobe na tribuna, seja ela a tribuna religiosa, e diga para os outros fazerem, mas que ele mesmo não fazem nada. Entende? Isso vai mudar, certo? Vai mudar os sistemas de governo. Quando eu faço sistema de governo, não estou falando de governador. Governador é pessoa. Quando eu estou falando de sistema de governo, é o sistema, certo? Conforme se operaciona o governador. Vai mudar. Vai mudar a política. O sistema da educação formal vai mudar, certo? O sistema cultural vai mudar. Vai mudar, certo? O sistema econômico vai mudar muito. Não vai ser esse capitalismo ferrenho. Não. Nós estamos cansados de vivermos o capitalismo ferrenho, certo? Essa cultura ainda é muito baixa, que não se valora as coisas espirituais, certo? Essas religiões que estão degradando, cristãos matam muçulmanos, muçulmanos matam cristãos, cristãos matam os cristãos, trucidam, perseguições religiosas, fogueiras, guilhotinas, isso tudo vai acabar, vai deixar de existir, certo? Esse poder temporal, viu agora, que está nas mãos de alguns, essa hegemonia que já acabou, a romana, a espartana,
E hoje ainda existe alguma hegemonia europeia, hegemonia norte-americana. Isso tudo vai acabar. Isso vai acabar. O poder dos melhores, segundo lá o capítulo das aristocracias, no livro of Apóstolo, que eu já citei, a última aristocracia, que é a sexta, é do intelecto moral. Que a aristocracia quer dizer o poder dos melhores. E o poder do melhor não é mais o dinheiro. Não é a posição de liderança. Não. Certo? Não é isso, não. Não é o poder do dinheiro, não. Não é o poder da força, não. Não é o poder do ancião, não. É o poder da inteligência, certo? Que nos levará à moral. É intelecto moral. O que vai valer em nós agora não é somente inteligência, mas é inteligência calçada, reforçada, amparada pelo comportamento ético. Viu? Conforme a aristocracia, intelecto moral. Então, o poder dos melhores agora é aquela pessoa que detém inteligência, mas dotada de uma moral cristã. É isso que vai valer em mim. O dinheiro, vocês estão vendo aí, ele está deixando de ser aquele papel à moeda e está virando algo fictício. O dinheiro agora está virando virtual. Ele vai deixar de ser coisa. Entende? E vai ser números digitais, viu? Na combinação booleana, que é a combinação da regra de Boole, que faz com que o número 0 e o número 1, colocado de forma estrategicamente, formam os dígitos. E os dígitos formam, quer dizer, formam a linguagem, chamada linguagem booleana, que é a linguagem digital, que faz o mundo virtual dos números. Isso está mudando radicalmente. E é melhor que nós nos preparemos para essa mudança. Porque o que vai valer em mim, em vocês, não é o título que nós nomeamos aqui na Terra, não são as divisas que nós brigamos por elas, não. Certo? Não são as convenções que nós somos bobo, com essas convenções bobas. Né? Ah, eu sou governo, eu sou governador, eu sou político, eu mando. Não, isso vai acabar. Vai acabar, está acabando. A gente não vai subir na tribuna para dizer para os outros fazerem. Não. Nós vamos estar fazendo como Cristo fez, vivenciando, praticando e sendo verdadeiros exemplos para a sociedade. Nosso ensino formal vai mudar. Essa estratégia de querer ensinar, ninguém ensina ninguém. O professor é alguém que leva à própria criatura o seu desenvolvimento intelectual, da sua inteligência individual, pessoal. Viu? A nossa cultura vai estar voltada para os valores intrínsecos, os valores espirituais, os valores morais. Então, essa nova proposta dessa aristocracia intelecto moral vai fazer parte desse mundo, esse mundo feliz que nós estamos trabalhando para podermos adentrar o mundo celeste. Os mundos celestes estão muito equidistantes de orbes, de planetas. É um mundo puramente da consciência. É um mundo consciencial. É um mundo onde o sujeito vai viver consigo mesmo, voltado para o interior deste. Como dizia Jesus, o céu está dentro de nós mesmos, nunca esteve fora. E céu é um estado de consciência, assim como também o próprio inferno é um estado de consciência. Só que o inferno é uma consciência inferior.
Isso. E o céu é de uma consciência livre do sofrimento, mas gozando de uma plenitude da felicidade. Então, meus amigos, a nossa caminhada, ela está dentro desse grande planejamento. E nós temos que fazer jus para a gente poder adentrar ela. Então, é muito comum ouvir dizer que a Terra é um planeta de provas e expiações. Está errado. Quero aproveitar aqui para fazer essa corrigenda. Eu vejo jogadores de renome internacional o tempo todo. Ah, a Terra é um planeta de provas e expiações. Está errado. Está errada a sua pronúncia. A Terra é um mundo de expiação e provas. Porque quando você estudou o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4.16, você não leu isso que você está falando aí, que a Terra é um planeta de expiações e provas. Lá está escrito que a Terra é um mundo de expiação no singular, meu. Não é expiações, não. É de expiação no singular e provas no plural. Porque essa classificação aqui, ela classifica o mundo. Ela classifica a condição nossa. Certo? Porque a Terra já passou pelo período primitivo, capítulo 3, como já foi dito aqui. A Terra já não foi, já não estagiou, a Terra já não teve a grande oportunidade de fazer com que fosse habitada por criaturas vivendo numa condição primitiva, que chamou de mundo primitivo. Ela não transitou para um mundo de expiação e provas, e agora não está transitando para um mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração não haverá mais expiações, mas haverá provas. Viu? Agora, a questão, quando você se refere à Terra, na atualidade, o mundo, quer dizer, os seres que vivem nela, coletivamente, nessa grande casa, que é o planeta, forma-se um mundo. Esse mundo, ele é chamado de expiação, que expiação é condição nossa, porque o planeta não passa por expiação. Quem passa por expiação somos nós que expiamos. É o sujeito. Então, não é o planeta que é de expiação. Eu fico terrivelmente preocupado quando eu ouço de oradores de renome internacional colocar que a Terra é um planeta de provas e expiações. O que fica pior, aonde vocês estão, meus amigos espíritas? O que vocês estão lendo? O que vocês estão estudando? O que vocês estão entendendo? Nada. Primeiro que a maioria de vocês não tem um hábito de leitura. Não tem. E se lê, não estuda. Só lê. Se estudam, não entendem. Se entendem, quer colocar do jeito de vocês. A moda da casa. E não a moda da doutrina espírita. Eu não tenho direito logístico, nem moral, de colocar a doutrina conforme eu acho. Não. Eu não tenho esse direito. Eu tenho o dever moral e logístico de colocar a doutrina como ela está para mim, para nós. Então vamos parar com isso. Tá? Preste bem atenção. A Terra é um mundo de expiação e provas. A expiação é a condição predominante no planeta Terra, atualmente. Como toda expiação necessariamente é uma prova, certo? Mas nem toda prova constitui uma expiação, a expiação ainda é condição de um mundo regenerador, dos espíritos na regeneração. Estão sujeitos às provas, mas não estão mais sujeitos a expiações. Viu? Então, a palavra expiação aqui, ela classifica a condição do mundo
no planeta Terra na atualidade. A Terra já atravessou o mundo primitivo, certo? Onde a nossa condição espiritual é primitivo, onde a força moral era reduzidíssima e a força física era predominante. E aí adentramos nós a condição, certo? Espiritual, expiando o passado delituoso, faltoso, tendo as provas para o futuro. Então, provas no plural, expiação no singular. Expiação é a condição do mundo. Porque, em seguida, é um mundo regenerador. E regeneração é a condição do mundo, certo? Onde os espíritos estarão em processo de renovar, de fazer de novo tudo que não fez bem feito. Ação de recuperar o tempo perdido, de regenerar vida nova, pensamentos novos. Então, meus amigos, tem que ficar claro para nós aí, viu? Não é o planeta que está em transição, e sim a humanidade que nele vivem e que progridem pelo desenvolvimento intelecto e moral, enquanto o planeta progride pelas transformações físico, químico e biológico. Preste bem atenção, meus amigos. Preste bem atenção. Vamos parar de falar abobrinhas na tribuna espírita. Para o planeta, consideramos o progresso pelas transformações físicas, que é as leis físicas, certo? O processo químico, das transformações químicas da matéria, a vida, certo? As plantas, animais regionais. Para a humanidade que nele vive, consideramos o progresso pelo desenvolvimento intelecto-moral, que nós chamamos de evolução. Viu? Que progredir é você caminhar à frente em qualquer direção. Viu? Agora, caminhar à frente em qualquer direção e acima, aí surge a evolução. Viu? Eu sempre coloco para vocês isso aqui, o teorema de Pitágoras. Pitágoras, no seu teorema, fala assim, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Catetos é isso aqui, ó. Esse ângulo do progresso intelectual, o outro cateto é o progresso moral. Surge a hipotenusa. Certo? Então, a hipotenusa é a consequência da soma dos quadrados do cateto, do intelecto e da moral. Vem a evolução. Isto tem que ficar muito claro para nós, o que não está ficando. Então, a humanidade está passando por uma transição humano-espiritual, independentemente do planeta Terra, que está passando por transformações físicas, químicas e biológicas. Viu agora? Vamos, meus amigos, fazer as coisas melhores, mais bem feitas, certo? Aí, o planeta passando por isso aí, e a humanidade, certo? Aqui, ó, o planeta passando por tudo isso aqui, ó. Chegando aqui na humanidade, esta passará pelas transformações chamada transição humano-espiritual. Tá aí, ó. Transição espiritual. Progresso e ou evolução. Aí, progredir é caminhar à frente. Evoluir é caminhar à frente e acima. É isso que nós temos que fazer. Essa grande ascensão espiritual que se opera na humanidade, nos espíritos, nas almas que aqui vivem. Certo? Concomitantemente, o planeta está fazendo a sua o quê? Transformação física, química e biológica. Agora,
Verdade. Que nós podemos acelerar o progresso do planeta? Podemos. Razão pela qual nós estamos alterando. O clima nosso está mudado. Nós estamos vivendo um período de um calor enorme no Brasil. Culpa nossa com o desmatamento, com a poluição dos rios, dos mares, do ar, certo? Da terra. Então, meus amigos, é isso que nós estamos para dizer para vocês. Hoje, nós chegamos ao final do capítulo 5 do livro A Gênese. Chegamos ao final dele. E a partir da semana que vem, da segunda-feira da semana que vem, ano novo, certo? 2026, nós vamos adentrar ao capítulo 6 do livro A Gênese, aonde estaremos estudando com vocês uranografia geral. Uranografia geral é um tratado de Camille Flammarion. É um estudo cosmológico. Uranografia geral. Vamos falar do estudo cosmogônico do universo, da Terra. Vocês vão ver. Esse capítulo vai ser extraordinário, porque nós vamos desmistificar muitas coisas que são atiradas aos domínios do sobrenatural e do maravilhoso. Nós vamos agora entrar nos sistemas modernos do mundo. Viu? A gente vai passar por algumas questões ainda antigona, mas o capítulo 6 do livro A Gênese, a gente vai estudar muito aquilo que Camille Flammarion, o grande astrônomo francês, trouxe em termos de estudo científico, porque Camille Flammarion foi um dos maiores astrônomos da França. Aliás, é considerado um dos maiores astrônomos aqui da face da Terra. Porque ele tinha, além da sua competência científica, ele era um médium psicógrafo e recebeu da espiritualidade as comunicações do grande espírito Galileu. Então, muitas coisas que vamos encontrar no estudo da uranografia geral é oriunda do espírito Galilei, que veio através da psicografia de Camille Flammarion e nos trouxe esse grande capítulo, Uranografia Geral, que foi inserido no grande livro, A Gênese, no seu 6º capítulo. Gente, vai dar para nós uma base altamente científica. Então, meus amigos, eu quero muito agradecer a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, que mantiveram conosco durante 2025, porque hoje ele é o último programa deste ano, né? 2025, porque vamos fazer uma transição agora no meio da semana para 2026. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês, a companhia de vocês. 2025 foi muito bom. Mantivemos com vocês na segunda-feira, na sexta-feira, pelo estudo sistematizado do Livro dos Médiuns. Eu quero desejar a todos vocês uma transição de um mundo melhor, que 2026 venha preenchido de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, muita prosperidade, mas muitos estudos. Quero estar com vocês durante o ano todo, estudando com vocês na segunda e na sexta-feira, viu? Eu quero agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso grande Mestre Jesus Cristo, o nosso grande amigo incondicional de nossas vidas, a toda a espiritualidade benfeitora que nos assessorou nossos programas, assessorou o canal da Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos ao nosso grande amigo, senhor Tavares, lutando com todas as dificuldades, com todas as perseguições que tentam desmantelá-lo, tentam combatê-lo, mas o senhor Tavares é uma fortaleza. Nós acreditamos muito na capacidade dele, no encantamento dele, do amor dele por essa doutrina querida, que é a doutrina espírita. A ele nós pedimos a Jesus que ele aumente as suas forças, a sua coragem, o seu ânimo, que proteja a espiritualidade, proteja os seus familiares e que o canal web
Rádio Estação da Luz continue, tá? Completando e continue divulgando a nossa queridíssima doutrina espírita para o ano vindouro. Que 2026 venha com muita força, porque nós estaremos preparados para aqui estarmos com vocês durante o trajeto do ano 2026. Um grande abraço para todos vocês, amigos internautas. Até o ano que vem, com muita paz, com muita alegria. Fica com Deus. Obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.